Fala pessoal, tudo bem? Danilo Moraes aqui para mais um JudaCast, esse podcast que foi criado com o intuito de fazer com que você tenha um relacionamento pessoal com o dono da igreja, que é Jesus Cristo. E no episódio de hoje nós temos um convidado muito especial. Ele é responsável pelo departamento de abordagem ali no sistema do serviço social aqui da cidade de São João da Boa Vista. A gente vai conhecer um pouquinho sobre a história dele, como ele chegou até lá, e também vamos conhecer o que ele faz e também saber como que a gente pode ajudar, né, nessa causa aí que não é só dele, mas de toda a cidade aí para ajudar essas pessoas, os moradores de rua, pessoas com vulnerabilidade. Então, eu queria apresentar aqui Gian. Muito Jean, obrigado por você ter aceitado esse convite. Eu sei que a correria é grande, né? Separou um tempinho na sua agenda lá para bater um papo com a gente. Muito obrigado, viu? É isso aí, eu que agradeço. Graça e paz a todos. É um prazer imenso estar junto com vocês aqui nesse podcast. E tomara que nós possamos esclarecer, trazer um entendimento relacionado a algumas questões também da abordagem, mas eu acredito que vai ser um bate-papo muito bacana, muito produtivo, que nós possamos aí trazer essa construção no nosso interior e obter essa mudança de pensamento dentro de uma cultura tão estigmatizada. Ah, que legal. Jean, para a gente começar, para o pessoal também te conhecer, né? Sim. Quem que é o Jean? Como é que é a história do Jean? Como é que era a infância do Jean? Eu sei que você é cristão também. Sim. Como é que... Eu vou tentar fazer um resumo da tua vida até esse momento que você está à frente aí desse departamento, aí nesse trabalho. Tenta resumir para a gente começar esse bate-papo aí. Legal. Bom, eu sou nascido e criado em São João da Boa Vista, né? Hoje eu tenho a idade de 4.4, nascido em 1981, né? E criado aí pela minha avó, que eu amo muito, né? A famosa Dona Laurinda. Dona Laura. Ela foi assim um divisor de águas aí para minha vida, para minha educação, para minha existência como um todo. E nascido e criado em São João da Boa Vista, né, de uma família simples, né, um dos bairros mais antigos aqui da cidade, que é a Vila 1º de Maio, e ali foi onde que eu nasci, me criei, joguei bola, pipa, bolinha de gude. Hoje já não existe mais Não essa mais. realidade, né? Mas eu tive uma infância muito feliz, né? Porque foi uma geração, né? Uma geração. Eu nasci um pouco antes do término aí do caso dessa situação relacionada à ditadura militar, né? Que eles falam que Sim. terminou em 1985. Mas eu fui muito feliz na minha infância, né? Porque não tínhamos hoje toda essa aparelhagem, né? Esses aparatos que nós temos aí, desde celulares, enfim, né? Internet hoje bombando em todas as situações. Eu tive a oportunidade, né? De brincar de bolinha, esconde-esconde, pega-pega, futebolzinho no meio da rua, né? E assim levantar cedo, vamos para dentro de casa, às 7 horas da noite, não queria ir. Então, assim, foi muito bacana, sabe? Foi muito bacana. E uma coisa que eu posso ressaltar para vocês, eu tive um contato, né, bem novo, assim, com, com Deus, né, entendendo Yeshua como meu Senhor e Salvador, mas em uma doutrina diferente, né, no Certo. caso, o catolicismo, e Sim. até os 12 anos eu tinha a mentalidade de ser padre. Ah, que legal. Sim, sim, eu tinha a mentalidade de ser padre. Só que aos 12 anos veio algo inusitado aí sobre a minha existência. Aí eu conheci, infelizmente, o álcool. Isso com quantos anos já? 12 anos de idade. 12 anos. 12 anos de idade. Foi Meu numa Deus. decisão que eu ia entrar para o ministério, né, no caso, e desviei o caminho. Olha Então, só. aos 12 anos aí eu comecei aí, vamos se dizer, o álcool é uma droga, né? Eu posso Sim. determinar sobre isso. Isso é um fator. E foi onde tudo começou, né? Aos 12 anos aí eu conheci a droga, né? E tudo daí em diante, eu acredito que muitos já ouviram dizer, é até interessante essa fala que eu vou colocar aqui para vocês. Dos 12 anos aos 27, eu não tive foto. Hum, Em nenhum momento com família, nesse período eu não tive fotos.
Tive algumas porque eu fui forçado, vamos se dizer Entendi. assim, né? Casei muito novo, né? Aos 18 anos já estava casado. Meu filho, Caio, da qual eu amo, minha esposa Cláudia. Hoje, esse ano, nós completamos 26 anos de Oh, que casamento, né? bênção, glória a Deus. Glória a Deus, maravilha. Que bom. Só que eu não tive muita foto. Entendi. Devido ao uso compulsivo, obsessivo, né? Álcool e outras drogas, eu perdi essa parte da adolescência e uma pequena parte da juventude, né? Você foi pai com quantos anos? Engravidei minha esposa aos 17, aos Entendi. 18 anos ela deu à luz o meu filho, E né? você teve o problema com álcool nesse período. Isso, já álcool e outras drogas, né? Nessa fase já tinha adquirido as Ah, outras drogas. entendi. Então, eu quero ressaltar que o ponto inicial, né? Que muitos pensam que o álcool não é uma droga. Não, o álcool é uma droga. Abre portas, né? É a porta de entrada para as outras, né? Por ser mais acessível também. Também porque é algo que não é proibido. Sim, Tá aí em qualquer lugar, né, que nós andamos, tá aí, está aí portas abertas, vamos se dizer assim, né? Não tem sim. uma restrição relacionada, igual vamos se dizer os Estados Unidos, que colocam dentro de um saco para ingerir bebida alcoólica, né? Então hoje é tudo aparente, né? Isso na época era um atrativo, né? É, Entendi. qual era o atrativo? Eu, por ser um homem, então teria que beber muito novo, ter essa característica, ter esse comportamento já nessa transição da infância para a Pra adolescência, virar né? homem, né? Aquela coisa. Exatamente. Também fazer parte de um grupo, Sim. isso entra várias questões. E foi quando eu conheci o álcool aos 13, fui conhecendo a maconha, aos 14 a cocaína, Ah, entendi. e 1999, 98 para 99 foi quando eu conheci a famosa droga que hoje é a destruição, chamado crack. Crack, você chegou no crack. Sim. Então, entre meados de 98 foi quando realmente chegou a droga crack em São João da Boa Vista, porque até então, de 97 para trás, não existia a Hum, droga aqui, né? Em 98 chegou essa sensação aí destruidora de lares, de vidas, né, de sonhos, de propósitos e foi onde conheci. E para mim falar um pouquinho para vocês dentro dessa característica é uma vida que jamais imaginei ter vivido, né? Eu costumo a dizer que eu passei do nível animal. entendi. Uso sempre três características que eu gosto de reforçar através desse bate-papo, né? Que é a questão de prisão, instituição e morte. Existe só apenas três caminhos para o uso de droga. Álcool e outras drogas, né? Sim. Quando eu vou falar para vocês droga, o álcool Sim. está É embutido bom nesse. reforçar isso para as pessoas entenderem Isso, que álcool também é uma droga, né? exatamente. Então só tem três caminhos: prisão, instituição e morte. Tá, velho, esses são os caminhos que da nossa parte física, mas eu vou levar pela parte espiritual também. Sim. Prisioneiro da sua própria mente e condenado pela sua própria culpa. Prisão. Instituição, retirado de tudo e de todos. Pode estar cercado de um monte de pessoas, mas se sente sozinho. Entendi. E a terceira, prisão, instituição e morte. A cada uso eu compro minha droga à prestação. Eu tenho uns que acredito que tem a Bíblia do carro, que quando se faz um consórcio compra-se um carro à prestação, a Bíblia, né, com bastante parcelas. Tem outros que só tem o carnê de lojas, 12 prestações, mas existe pessoas que é no débito. Então, eu costumo a dizer ponderadamente que hoje eu não sei o tamanho do meu pavio. Entendi. Meu telhado não é de vidro, Sim. entende? Então é uma questão muito incisiva. Jean, mas tudo bem, tá? Se você usou droga durante 15 anos, foi o meu período de uso, ok? Infelizmente a droga tirou família, infelizmente a droga tirou trabalho, sonhos, não somente os meus, mas a minha família também, Entendi. propósito, projetos, relacionamento com Deus.
né? Mas eu acredito que o Papai do Céu ele é muito misericordioso, É muito. porque em caminhos que um dia eu transitei, eu acredito que foi a mão poderosa mesmo que me guardou por onde, nos lugares, né? O famoso Vale da Sombra da Morte, Sim. né? Então eu tenho um hábito de falar que eu transitei por lá um dia. Eu conheço os horrores, né? A humilhação que a substância que altera a mente e o humor pode declinar o ser humano, Sim. né? E hoje, graças a Deus, com a sua misericórdia, né? E pela ajuda da minha família e também muito da minha boa vontade, porque essa é uma questão, eu Sim. tenho que deixar isso em ênfase, muito da minha boa vontade, porque a questão do uso não sou simplesmente ou parar de usar, é muito mais profundo. Buscar a recuperação, estar limpo é uma coisa, o parar de usar é outra. Muitas pessoas, não, ele parou de usar. Não é essa a questão. A questão que se envolve dentro desse contexto é a qualidade de vida. Sim. Falo justamente. O parar de usar significa tampar a boca da garrafa. Eu vou usar alguns termos, né? Tampar a boca da garrafa, apagar o baseado, amassar a latinha, né? Ou jogar o canudo fora. Isso é o parar de usar. Não, agora você realmente buscar na profundidade recuperação, estar limpo, é mudança de comportamento. Porque a droga, ela é só a ponta do iceberg. Sim. Entende? Aquilo que está no profundo que é realmente a causa. Sim. Entende? Então, dentro dessa característica, a droga é só o que você quer dizer, Jean? É uma válvula de escape? Sim. É para tampar sentimento, maneiras de pensar? Sim. Eu acredito que esse vazio existencial que todo ser humano, eu acredito que tenha, né? Essa Sim. é uma parte que eu abro a minha mente para falar sobre isso. Tem um vazio existencial tão gigante. O porquê esse vazio existencial tão gigante? Porque ele só é preenchido com a presença de Deus, Sim. pela magnitude e a grandeza de como ele é. Um Deus tão grande que cabe no teu coração aí, né? Exatamente. Só que pessoas que hoje, infelizmente, estão no seu uso compulsivo obsessivo, né? Que vivem nesse triângulo da autoobsessão, que é ressentimento, raiva e medo. Sim. E dentro desse ressentimento é o passado, o presente e o futuro. É, vocês vão perceber que eu sempre vou trazer características sempre de 3 em 1. Sim. A nossa correlação, essa é a minha compreensão, a nossa correlação é sempre 3 em 1. É sempre 3 em 1. E, Deus e- triuno. e só vão ser realmente dentro da própria recuperação, esperança, amor e fé. Sim. Então, dentro dessa característica, Jean, qual o primeiro fator que você teve que, entre aspas e fecho aspas, entender do significado do perdão, perdoar o meu passado? Porque mesmo eu ter aqui verbalizado para vocês, aconteceram, não foram só coisas bacanas na minha infância. É claro que teve outras Sim. pendências, né? E eu tive que perdoar muita coisa da minha infância, porque isso eu não culpo os meus familiares. Cada um tem a sua parcela de culpa. Ninguém foi lá no dia, usa droga, beba, Sim. isso forçado a fazer isso, né? Não foi dessa forma. Mas era uma questão de maneira de pensar, ressentimento, sentimentos mal resolvidos. Eu não sabia dar nome ao meu sentimento. Hoje eu posso falar para vocês o que é frustração, o que é raiva, o que é medo, o que é esperança, o que ter o amor. Hoje eu consigo classificar ou ter um mínimo de entendimento o significado de dar nome ao sentimento. Só que nessa minha época, nesses 15 anos, eu não sabia dar nome ao sentimento. Eu não entendia se realmente aquele meu momento era de frustração ou era de medo. Ou se aquele meu momento era de raiva ou era de desespero, isolamento, intolerância, Sim. entende? Era uma confusão, né? Rejeição, complexo de rejeição. Isso tudo foi algo que foi dentro da minha construção e eu nunca tive habilidade nesse processo de 15 anos, eu não tinha habilidade com o meu sentimento. Então a minha válvula de escape era o que era o uso. Porque eu acreditava que o uso, ele amenizava, anestesiava essa palavra, a dor existencial. Sim. E eu
vou frisar para vocês, a dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Repito, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Já que você está querendo dizer com isso, a dor ela vai estar lá todos os dias. No momento que nós acordamos, escovamos os dentes, no momento que nós abraçamos os nossos filhos, esposos, maridos, enfim, no momento que nós estamos nos alimentando, no momento que nós estamos no trabalho, a dor ela sempre vai estar. Sim. Só que a dor, eu gosto de trazer nesse complemento, a dor é um processo que pode, e ela deve ser uma válvula propulsora para esse ser humano entender que há um condicionamento na esperança. Não no caso, como já dizem, né, que muitos já ouviram dizer, não no caso do verbo esperar, mas esperançar. Sim. Que no meu amanhã pode ser melhor porque hoje eu fiz o meu melhor. Entende? E eu não posso contentar no meu dia de amanhã, contentar daquilo que eu fiz no dia de hoje. Só que o sofrimento opcional é a paralisia. Sofrimento, não tenho Deus. Sim. Tem uma certa frase dentro do nosso livro sagrado que fala assim que Deus ele não habita no meio da confusão. Não tem uma relação, não tem algo conclusivo. O sofrimento é isso, é justamente isso. Está confuso, que eu não tenho direcionamento e também não tenho a humildade suficiente de pedir ajuda, porque um dos carros-chefe do comportamento do uso de droga é o orgulho. Os humilhados serão exaltados. Sim. Aquele que tem orgulho será humilhado. Sim. Ele é o carro-chefe, é o propulsor do uso de droga, porque ele me traz a condição de paralisia e me traz a condição de não pedir ajuda, me traz a condição que sozinho eu consigo. E quando eu tive esse termo na minha vida durante esses 15 anos, por ter um pouquinho pouquinho, né, que eu nada sei ainda, que eu procuro buscar todos os dias o conhecimento de Deus, eu não tinha Deus. Eu não tinha Yeshua, sabe? Sim. Não tinha essa relação. Eu acreditava. Só que por muitas vezes eu acreditava que Deus era um Deus punitivo na minha vida. Que eu estava naquela condição porque eu fiz algo na minha Uma infância. punição, né? Entende? Mas não é. Não. É totalmente ilusório. Sim. Então essa é a condição do sofrimento. Paralisia. Espiritual é a primeira. Mental é a segunda. Psicológica é a terceira. E emocional é a quarta. Entendi. Entendi. E aí, como que foi o start? Aquela coisa assim, virou a chave. Muito bom ressaltar. Eu estava no meu momento, nesse momento de uso, né? Realmente eu não falo que eu estava no fundo do poço. Não cheguei ao fundo de um poço. Eu cheguei na fossa. É Entendi. diferente, Entendi. ok? Porque ainda fundo de poço tem água limpa. Eu não estive. Eu ultrapassei. E antigamente, vocês vão até sorrir agora, muitos vão lembrar. Hoje a gente tem ó, iPhones, né? Eu tô nessa transição, né? Eu peguei toda essa revolução. E antigamente tinha um celularzinho azulzinho, eu não vou citar o nome aqui para não, né, dar um merchan, mas tinha um celularzinho pequenininho, azulzinho, que tinha um joguinho da cobrinha. Sim. Ainda eu tinha esse celular porque o traficante já não queria nem comprar mais porque já estava ultrapassado, ok? E nisso, na época, a minha esposa não aguentou, eu tive que se retirar de casa, né? Sim. Do fato que eu falei para vocês que eu realmente a droga do Jean retirou perdeu a família, né? E aquele dia eu tava muito mal, sabe? Muito mal, nesses sentidos que eu acabei de citar. E ela ligou nesse celular. Aí eu disse para ela assim: Ô Jean, então. Ela disse para mim: Ô Jean, vamos conversar, você não tá legal, né? Eu fiquei sabendo informações de algumas pessoas que você não tá legal, você tá vivendo numa condição subhumana.
Eu falei para ela, não, isso é verdade. Eu estava numa condição de degradação moral, em todos os sentidos. Ela falou assim, vamos conversar, né? Vem aqui para a gente conversar. Eu falei assim para ela, olha, eu vou conversar contigo se você fizer um prato de comida. Aquele prato de comida salvou a minha vida. Alimento. Fala que o Senhor ele habita na mesa, né? É. É na mesa onde que tem a transformação. E aquele prato de comida realmente foi a virada de chave. Foi ali que ela fez um prato de comida, nós conversamos e eu aceitei ajuda. Aquele prato de comida foi eu acredito que foi a melhor refeição que eu já fiz. É uma refeição que jamais eu vou esquecer. E foi a refeição que transformou realmente, foi o divisor de águas. E eu fui para uma comunidade terapêutica. Ah, e aí você foi se tratar, você... Exatamente. Comunidade terapêutica é diferente da unidade psiquiatra, tá, gente? Comunidade terapêutica, ela já diz comum unidade, viver juntos, realmente dentro de terapias, né? Na minha época não se tinha nenhum tipo de remédio, hoje controladores de humor. Sim, Jean, hoje você é contra, não, não sou contra, porque existem pessoas que têm qualidade de vida com esses remédios, né? Quem sou eu para falar que não? sim, sim. Mas na época, há 18 anos atrás, não tinha esses controladores de humor, mas era bem é, classificado pelos psiquiatras. E comunidade terapêutica era algo que era realmente para mudar a maneira de pensar, comportamento. E ali foi onde eu aprendi, onde eu agradeço. Ela chamava a comunidade terapêutica, hoje ela não é mais existente, mas ela chamava Luz para a Vida. Luz para a vida. E eu tenho gratidão para aquelas pessoas. Dona Claudete São Marcos é formidável, né? E ali foi onde que foi meus 172, 192 dias, né? Ali eu fiquei, período de 6 meses e 10 dias, 12 dias, 10 dias. E ali foi a transformação, foi onde que eu pude aprender quem eu sou, ter o autoconhecimento da doença, da adicção, Sim. deixar isso muito bem claro. É uma doença, hoje é o uso de álcool e drogas, compulsão, obsessão é uma doença? É uma doença. CID-10, F19. CID-10, álcool, F19 e outras drogas, ok? Aí ponto 1, ponto 2, aí vem as comorbidades. Entendi, Entende? tem uma Então, classificação. isso tem uma classificação. Então, é realmente uma doença. Não é uma deficiência moral. Não é falta de vergonha na cara. Sim. Realmente é uma doença. Realmente é uma doença. Onde eu pude ter esse entendimento. Ela não tem cura. Pô, Jean, que loucura! Você falou tudo isso aqui, de uso, de perder família, foi para a comunidade, está 18 anos, né, buscando a recuperação, né? Eu não falo que eu estou limpo, não, eu busco a recuperação porque é uma mudança de hábito constante, né? Comportamental. Jean, mas ela não tem cura? Não, ela não tem cura, mas ela pode ser estacionada. Ela pode ser estacionada. Então a recuperação é possível. Jean, de que forma que você atua dentro dessa... O que funciona para o Jean hoje, buscando a recuperação? Eu frequento o grupo de autoajuda, tá? Não sou um representante, lá não tem líderes dentro do grupo de autoajuda, não sou um representante, eu sou apenas mais um, né? Eu frequento o grupo de autoajuda, que eu vou falar o nome, Narcóticos Anônimos, eu Sim. frequento, sim. E de lá também, da minha saída da comunidade terapêutica, o primeiro fator predominante, Deus, Yeshua e o Espírito Santo, ok? Se não tiver alinhado, para mim, Jean, se não tiver alinhado com a minha espiritualidade, eu estou falando religiosidade, tá, gente? Não é nesse aspecto. Espiritualidade é realmente ser íntimo e também ter essa outra mão proporcionada no grupo de autoajuda e entender que através desse grupo de 12 passos, trouxe entendimento que sozinho eu não posso, eu não consigo hoje, provavelmente eu não estaria aqui junto com vocês hoje, a gente tendo essa evolução de ideia. Sim. Posso ter certeza disso que eu estou falando, Sim. porque eu fui um recaído.
Eu tinha passado por um outro processo antes. Eu fiquei 2 anos e 8 meses recaído, porque Entendi. eu não tinha as duas mãos pautadas. Então hoje eu tenho as duas mãos ocupadas, eu não tenho mão, eu não tenho espaço para uso, entende? Porque a distância do Jean da droga dele está a Sim, distância do braço, entendi. entende? Nós somos seres tripartidos, né? Temos Uhum, espírito, alma e corpo. Então a gente tem que cuidar das três partes, né? Que aí a Bíblia nos ensina isso, né? Lógico, a gente tem a uhum. parte natural, orgânica, que precisa ser tratada. Quem precisa de remédio, toma remédio. Quem não precisa, não precisa. Mas não podemos negligenciar nunca a parte espiritual, né? Porque a parte espiritual, eu vejo assim, né? Como pastor, assim, que é a base para todo o restante dar certo. Sim, sim, Né? sim. Então, você pode fazer sua academia, você pode comer bem, mas se não tiver uma busca espiritual, vai chegar um momento que essa conta não fecha e Sim, começa a sim. ter uma sobrecarga aí, né? Bastante. Aí você foi retomando a tua vida, retomando a tua família, as situações todas, e aí como é que surgiu essa questão assim da prefeitura, desse departamento? Como é que o teu nome chegou até esse local? Sim, sim, é muito bom ressaltar que após essa saída da comunidade terapêutica, eu tive a oportunidade, né, de trabalhar em algumas comunidades terapêuticas. Foi a primeira situação, porque para mim aprender a lidar com o gênero ser humano é só doando que eu mantenho o que eu tenho. E dentro dessas comunidades terapêuticas, no início foi abnegado, sem esperar nada em troca, Entendi. Voluntário. voluntário. Entende? E através dessa parte voluntária, abnegado, foi onde que eu entendi o valor do outro ser humano, que é o valor que eu tenho no dia de hoje. A minha construção é no valor do outro ser humano. É quando eu transbordo para o outro ser humano aquilo que eu sou. E através desse trabalho em comunidades terapêuticas, hoje, né, sendo conselheiro terapêutico, onde eu obtive algumas experiências relacionadas fora do âmbito de Jean, Patrick, com outras pessoas, e realmente onde eu pude entender o sentido, não é só justamente de ter o dom, né? Não é a questão de ter o dom, mas a questão de entender o propósito. Eu entendi dentro dessa característica comunidade terapêutica, Deus colocou no meu coração e confirmou na minha realidade qual é o meu propósito. Um homem sem propósito não tem direção. Não. Né? E dentro desse período de 18 anos, trabalhei em várias comunidades terapêuticas, né? Tive muita correlação com adictos, tanto na ativa e em recuperação. Eu pude ter a oportunidade de ser ajudado por estar ajudando eles, né? Sim. Porque eu fui a pessoa que ganhou com todo esse processo. E foram acontecendo maravilhas com algumas pessoas, né? Eu pude fazer parte na vida. Deus Muito me colocou gratificante isso, como né? ponte. É isso. Eu fui ponte. Eu acredito que eu fui ponte de acesso na vida de algumas pessoas, né? E isso foi proliferando. A mensagem, né? Que a mensagem, por muitas vezes, ela não precisa ser falada. Muitas vezes a mensagem ela é em silêncio, né? Sim. Só apenas o comportamento, a Testemunho atitude, mesmo, né? exatamente, a postura, eh, foi dimensionando. Aí foi onde eu recebi, através dessa transição, recebi o convite para hoje estar atuando como coordenador no setor de abordagem, né? E até pedir Pessoas. para você reforçar que eu falei no Isso. início, mas eu não, às vezes eu posso ter confundido assim, né? Para Sim, você explicar para o sim. pessoal o que que é certinho. Hoje eu estou como coordenador, né, no setor em abordagem, pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social. Porque uma das características, Deus é perfeito a todo tempo, Ele é bom a todo tempo Ele é bom. Entendendo o propósito que foi constituído por eu ter vivido Sim. dessa forma, por eu ter passado pelas Você experiências. fala com autoridade hoje, né? Exatamente. É uma forma, a abordagem é diferente. Hoje, como eu, né, tem alguns, eu chamo carinhosamente de meninos, né, e as meninas, vamos falar assim, né, no bom sentido, eles falam assim, nossa, já é bom conversar com você porque você passou por o que nós estamos passando. Sim. Eu reforço que é uma mensagem que eu falo para eles, eu falo assim, olha, é o seguinte, ó,
Hoje eu estou em recuperação, mas eu vou falar uma coisa para vocês. O circo é o mesmo, só muitos palhaços. Uns são patatis e outros são patatás, entende? Então não há diferenciação. Não é porque eu estou hoje buscando a recuperação que eu sou diferente deles, porque é uma questão de comportamento. E na habilidade de lidar com o sentimento, álcool e droga, válvula de escape. Cerejinha do bolo. Como eu falei, a ponta do iceberg. Então, nessa questão, eles me ajudam muito através da vivência deles hoje. Eles me ajudam muito para mim não voltar naquilo que eu era. Sim. Porque eu até fiz esse questionamento ao grandioso. Falei, senhor, mas por que o senhor coloca a minha realidade antiga todos os dias? Pra você não esquecer de onde eu te tirei, né? É, isso Para mesmo. você não esquecer de onde eu te tirei e qual é a infinita minha misericórdia. Sim. Então só entenda. Seja totalmente prudente. Não vacile. Porque se você volta de onde você saiu, não é assim hoje, depois de 18 anos, eu vou começar aqui do zero, 18 anos adiante. Não, eu vou voltar de onde eu saí. Volta a estaca zero, Sim. né? E é 7 vezes mais daquilo que eu passei 18 anos atrás. E eu reforcei isso, né, na minha maneira de pensar. Se é 7 vezes pior da onde eu saí, se eu voltar lá vai ser 7 vezes pior. Poxa, não quero. Sim. Obrigado, Senhor. Obrigado, papai. Eu te amo demais e também me amo. Me ajuda todos os dias. Eu sozinho não posso. Sim. Continue, Senhor, me dando essa luz, essa sabedoria, para que eu possa continuar os meus dias, com muitos dias nessa terra, porque o Senhor vem me ensinando, me mostrando aonde eu saí um dia. E para lá eu não quero voltar. E é legal, você estava falando assim, me veio aquela passagem, não me lembro exato onde está, eu sei que está no Evangelho, Sim, é, daquela cura de um paralítico, quando eles descem ele no telhado, na sim, casa ali, acho que ele estava em Cafarnaum, Jesus ali, estava isso. pregando, e aí eles descem ele cura, né, o paralítico, perdoados estão os seus pecados, toma o teu leito e vai embora, né, e anda, vai embora. Aí eu fiquei, esses dias eu fiquei meditando sobre essa passagem mas por que ele pediu para pegar o leito e levar? Porque aquele leito levava ele. Uhum. Agora ele leva o leito. Ou seja, os seus traumas, as suas dificuldades, elas conduziram a tua vida Sim. em muitos momentos. Então agora Deus fala assim: não, você continua com esses traumas, mas agora é você que vai fazer a minha vontade, você vai estar com o seu leito, mas é você que carrega ele mais. Agora não é ele que te carrega mais. Uhum. Né? E eu vindo você falar assim, me chamou a atenção, porque até para as pessoas entenderem que estão assistindo, Deus ele não faz uma amnésia nas pessoas, né? Que nem a questão do perdão. Acontece uma situação, Deus não vai arrancar da tua memória o que aconteceu. Ele vai te curar e você vai lembrar, mas não vai sentir dor. É a cicatriz, né? Você lembra, sente dor. Que as pessoas acham que a dor vai arrancar da minha mente. Não, você vai continuar com o teu passado, mas aquilo vai ser agora um combustível para você não voltar mais para lá e para servir cada vez mais Deus, né? Uhum. E eu achei bem interessante isso daí. É muito interessante, se o senhor me permite até Fica à vontade. fazer um complemento. É bem bacana esses insights, né? Eu acredito essa presença do Espírito e Espírito Santo de Deus e o senhor refletindo sobre esta passagem, eu também vou fazer esse complemento relacionado ao cego à beira do caminho. Aí a gente para analisar, mas como que ele sentiu a movimentação? Poxa, ele é cego, né? Na beira do caminho escutou, né? Que Yeshua é o filho de Davi e tal, mas até então, não vou encontrar, não vai passar por aqui onde eu estou, né? E eu trago para vocês que, porque sempre tinha uma multidão, Sim. né? Sempre tinha uma multidão o seguindo. A primeira coisa que aquele cego sentiu foi o chão tremer. Quando está acontecendo algo diferente, Sim. que ele sentiu, porque a,
Porque o condicionamento, aquilo que ele não tinha condicionamento, transferiu habilidades para outras áreas. Aguça os outros sentidos aí. Exatamente. Ele sentiu um tremor no chão totalmente diferente que ele já havia sentido. E quando veio, passou uma pessoa perto dele, ele, como que ele agarra? Ele sentiu, né? O que está acontecendo? Ah, tá vendo um tal de Jesus aí para trás. E nesse tremor foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. Aí ele grita, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não, 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 sai de perto, sai de perto, sai de perto. Não, Jesus, filho de Davi, cada vez Insistiu. mais ele aumentou o seu som, Sim. né? E ali ele foi curado, ok? Mas eu quero trazer uma parte importante relacionado à maca e essa relação com esse cego à beira do caminho. Naquela época, o imperador romano dava condição, a habilitação para se pedir esmola era uma capa vermelha. Capa vermelha, não esqueça disso. Era uma capa vermelha. Nessa capa vermelha era um sinal que ele estava condicionado a pedir esmola. Era uma autorização do Sim. Império Romano, que realmente ele comprovou que tinha vamos falar, ele vivia naquela condição e realmente ele precisava pedir esmola. Só que a situação, a primeira coisa que ele sentiu foi o tremor, a segunda ele jogou a capa. A Hum. capa era a condição que ele continuasse à beira do caminho. Só que a cura não veio também da liberação de Yeshua, ok? Sim, positivo. Mas a cura veio a partir do momento que ele jogou a capa fora. Então, por isso que essa correlação pega sua marca e ande. Entende? É para entender desse sentido. É esse sentido que deixava ele naquela condição. Porque ele não foi constituído para estar naquela Sim. condição. Aí eu trago para a realidade do Jean. Eu não fui constituído para viver essa condição. Sim. Mas eu tive a oportunidade, eu tive que ou pegar a minha maca, levantar e andar, jogar a minha capa de autorização para viver naquela condição fora. Sim. Então, é magnífico essa correlação dos sinais, né, que Jesus aplica durante essa caminhada, né, algo maravilhoso que é a palavra. Sempre existe uma condição que eu preciso largar. Tanque de Betesda. Fixou o olhar para a água. O Senhor vai me levar até a água. A condição dele, paralítico. Mas ele estava condicionado para se levar a água que se A movimentar. cura é só dessa maneira, né? A cabeça Isso. dele, não, se não entrar na água, não tem cura, né? Exatamente. Então, nós, seres humanos, temos uma condição que precisamos. Essa é a mensagem. Aproveitando esse espaço, Sim, essa é a sim. mensagem que eu posso deixar. Nós, seres humanos, temos a condição que temos que deixar para trás para poder seguir adiante. Aí eu deixo esse ponto de interrogação para a galera, né? Muito doido isso. Qual é a sua condição? Através desse nosso bate-papo, qual é a sua condição que você precisa deixar? Sair desse estado de paralisia. Qual é a sua capa que você precisa jogar fora? Qual é a maca que você precisa levantar e andar? Sim. Eu acredito que o Espírito tocou seu coração. Jogue fora, cara. Pegue a sua maca e ande. Se você ficar condicionado, paralisia espiritual, falência de todo ser humano. É uma Sim. das piores falências que tem. A pessoa pode ser milionária e tá morta ao mesmo tempo, né? Como eu falei, estar cercado de pessoas, acontecendo um monte de situações naquele ambiente, mas eu me sentir só. É muito triste isso. Sim. É muito triste isso. Que legal, Deus vai trazendo as direções aí. Mas vamos falar do departamento lá então, né? Você falou que é um departamento de abordagem. Como é que funciona? Você vai até as pessoas vão até o departamento. Como é que funciona assim a logística para o pessoal entender assim em Sim, São João da Boa Vista como é que funciona? bacana, bacana. Olha, o fato que eu posso compartilhar com vocês é primeiro a gente precisa ter um olhar diferenciado a essa população, né? Um dia me perguntaram, Jean, mas você abraça? Eu abraço. Jean, mas eu vou citar aqui para vocês que a rua tem cheiro, tá?
Em algumas situações, cada um entra no seu veículo, na sua moto, nós transitamos aí pela rua, não percebemos, mas a rua tem cheiro, tá? Tem um odor. E o odor não é muito agradável. E então a gente precisa primeiro ter esse olhar diferente, né, para essas pessoas. O esquema do setor de abordagem, nós saímos, vamos até as pessoas, Sim. praças, vamos até, um exemplo, se estiver em algum local deitado, tivemos aí a última situação das baixas frentes frias, né? Saímos todas as noites para ver se encontrava alguém por aí que precisasse de uma ajuda, para precisasse de um local, para ter algo para comer, para banho, para ter esse pouquinho de conforto num momento tão difícil, né? Então precisa ter esse olhar diferenciado e através da abordagem você tem que escutar os Forrest Gump, Sim. os contadores de história, porque as histórias têm um significado. Eles não estão na rua por acaso. Nada é por acaso. Eles estão na rua por um motivo, por algo que ocorreu. Sim. Um, eu conheci, um, eu conheci uma pessoa que viveu na rua. Você acredita que ele foi cônsul britânico? Olha. Entende? Então, assim, não é por acaso. Não é falta de brio, Sim. não é deficiência moral. Algo aconteceu. Então a gente precisa ter essa escuta qualificada, entender qual é a realidade do ser humano. Tem empatia, né? Precisa ter empatia, precisa ter amor, porque Sim. eu vou falar algo para vocês. Não é só apenas o serviço, é algo que é propósito, é profundo, Sim. porque além de fazer, nós ultrapassamos situações além daquilo que o serviço pede-se de fato, que é a condição do ser humano. Ninguém quer estar na rua, Não. mas a rua se torna-se um hábito. E para mudar essa cultura, uma pessoa que vive na rua 15 a 20 anos, como Nossa. que você muda essa cultura? Para Essa, ele é ma- o mundo dele, é a realidade dele, né? essa é a realidade dele. Eu vou fazer até uma comparação assim simples. É como se nós temos a nossa família, as nossas casas, né? Eu sou casado há 26 anos, vamos dizer, né? Sou casado há 26 anos, então eu amo retornar para minha casa. Todos os dias. Independente se tem crise no relacionamento, independente. Sempre dá. Isso aí é normal. Independente da situação, mas eu amo voltar para minha casa. É um hábito que é Sim. coeso, é um hábito que já é enraizado. É a mesma coisa a pessoa que está em situação de rua. Ele habitua-se. E para mudar essa característica, esse comportamento, é muita escuta, é muita fala, é muita empatia, é muito amor, é muita serenidade, é muito respeito, Sim. porque o respeito à pessoa em situação de rua é digna de respeito como eu respeito a minha esposa em casa. Sim. É digna de respeito quando eu respeito a minha mãe, os meus pais, o meu pai, entende? É a mesma forma. A pessoa em situação de rua, muitas vezes é invisível. Sim. E nós, dentro da abordagem, costumamos ter o olhar para enxergar essas pessoas. Que você tem esse olhar porque você foi uma dessas pessoas, né? Exatamente. E ter o privilégio de chegar e contar a minha história, eles se identificarem, aí é uma identificação de empatia, Sim. né? Eles se identificarem, aí fica aquela questão, porque vocês perceberam que eu sempre deixo um ponto de interrogação em tudo que nós falamos aqui. Aí fica aquela questão, mas como que você conseguiu? Será que eu consigo também? Claro. O ser humano que é diferente. Só que aí eu não vou trabalhar a questão rua, eu vou trabalhar a questão maneira de pensar. Sim. Eu vou tentar modificar, formatar essa ideia. Ok, te respeito você estar aí, mas você tem propósito, você tem sonhos, você tem um projeto.
Não é da noite para o dia. Porque nós, seres humanos, queremos as coisas para ontem, É, não imediato. é clique mágico, né? Exatamente, imediato, imediato. Mas não é assim. Então é um trabalho de uma constância, né? E hoje nós estamos tendo algum resultado. E vou falar uma coisa com muita tristeza por um lado: a situação de rua não vai acabar. E também eu não sou Yeshua para salvar todo mundo, Sim, mas a minha maior festa é quando um sai. Entende? Temos algum sucesso, tá tendo um sim, resultado positivo, sim, né? Pessoas hoje estão trabalhando, pessoas hoje estão alugando as suas casas, eles estão buscando essa autonomia, eles estão tendo prazer em voltar para uma casa, para uma residência, eles estão tendo prazer em levantar todo dia pela manhã e ir para um trabalho. Eles estão tendo esse prazer. É esse o nosso trabalho. É prazeroso. sim. É prazeroso você sair dessa condição e viver como essa. Mas há um trabalho incessante, é um trabalho de resiliência, é um De trabalho muito amor, né? de muita fé, sabe? Existem as pessoas que querem ficar habituados, como a gente disse, existe. Eu não posso me frustrar. É Sim, um trabalho de formiguinha. sim, Cada dia tem que carregar algo, cada dia tem que construir algo. É uma construção realmente. Vai existir no meio dessa construção pessoas que não vão fazer parte dessa construção. Eu sim, não posso esquecer dessa parte que não faz parte dessa construção, porque ela faz. Mas eu também tenho que ter a flexibilidade de também não perder o olhar para aquele que está seguindo adiante e lembrar daquele que ainda não saiu, porque varia, é uma variável de pessoa para pessoa. sim, Não somos todos iguais. Iguais no sentimento, num vazio existencial, sim. Mas nós não somos todos iguais, né? É sim. igual os dedos das nossas mãos. Ninguém é igual a ninguém. Então, cada um tem o seu tempo. Uns têm um processo mais rápido, outros vão ser mais lento, mais progressivo, Sim. né? Então, esse é o nosso trabalho. Estamos abordando, oferecemos alimentação, oferecemos, né, no caso, a famosa Casa Rosa que nós temos em São João, que é o abrigo de acolhimento noturno. Estamos formatando, temos projetos aí para trazer outras conclusões, né, para ter um novo olhar relacionado à abordagem, né? Eu acredito que isso vai acontecer, né? Porque eu Tipo tenho uma esperança conscientização mesmo, assim. também dentro da conscientização. Só que existem equipamentos, eu posso falar assim, que dentro desses equipamentos são facilitadores de mudança de pensamento, Sim. entende? Hoje a gente trabalha, né? Isso tem algo que nós estamos muito coesos, entrelaçados com o CAPS-AD também, né? Ah, legal. Porque nós ofertamos aí o trato também, álcool e outras drogas. Que isso faz parte do processo. 99% da população em situação de rua, não vou generalizar, porque tem essa variável de 1%, todos eles são usuários de álcool e outras drogas, entende? Então a gente oferecemos o trato, eles vão para algumas unidades psiquiátricas também, temos algumas parcerias com comunidades terapêuticas, né? Mas essas comunidades terapêuticas são comunidades terapêuticas particulares, entende? Alguns fazem essas parcerias que nós temos, eles realmente também têm um propósito, nos Sim. ajudam de coração, mas tudo é limitado, Sim. né? Ah, forma que tem uma abertura maior na psiquiatria, porque é um ambiente maior, tem uma estrutura maior, Sim. entende? Então, dessa forma, nós vamos trabalhando a questão da situação de rua. Não é somente eu chegar no local e retirar ó, essa pessoa de lá, não é assim que funciona, Não. Ele né? vai voltar, né? E outra, artigo 5º da nossa Constituição, nós temos o direito de ir e vir, Sim. temos o direito à alimentação, à moradia, à educação. Artigo 5º da nossa Constituição. Eu não posso impedir o indivíduo de ir e vir. Sim. E eu mesmo ele vivendo naquela condição, mesmo ele vivendo naquela condição. Então, nós trabalhamos nessa questão eu costumo se falar que é a arte do convencimento. Sim. É muita fala, é muita escuta, é perder para se poder ganhar. Então, não tem muito ganho, tem mais perdas
mas acreditamos que desse perder para se poder ganhar que o processo acontece. Sim. Entende? Então, nós temos projetos para melhorar essa situação. Entende? Quando eu falo equipamentos, são estruturas para melhorar essa condição. Sim. A minha função, eu acredito que, como é um propósito de Deus, eu tenho, dentro daquele talento que ele me deu, eu tenho que transformar. Sim. Né? Então, eu não quero ser aquele que teve. Que enterrou o Que talento. enterrou o talento. Né? Eu não Sim. quero ser, não, eu quero multiplicar. E se hoje o Papai do Céu está me dando essa oportunidade, por que não? Eu sei que também não é tudo do meu jeito. Sim. Simples assim. Também não vou me frustrar devido a isso. Mas eu tô que nem a Dory do Nemo. Continue a nadar. Não Sabe? pode parar. É isso. Sabe? Então, o significado de tudo isso é dar continuidade, não interromper o processo. Eu não posso interromper esse processo, porque em várias situações, nós lá do setor de abordagem somos a voz daquele que é o calado, somos a voz, somos a visão daquele que não é visto. Sim. Entende? Nós somos nós somos o portador da transmissão daquilo que eles precisam. Sim. E eles não têm outras pessoas que possam isso. O Jean é âmbito municipal, ok, âmbito municipal. Mas, gente, mas isso vai muito mais além. E um dia eu pedi para o Papai do Céu, me leva eu além. Sim. Ele está me levando na condição mais além do que aquilo que eu pensei e imaginei. Né? Com a honra de olhar para esses filhinhos, porque é dito órfãos e viúvas. Eu trabalho com órfãos, adultos. Sim. Entende? E nós fazemos o melhor para eles. Hoje, mas também, né? Também tudo assim, viu, gente? Ah, não, vou só fazer. Não, não é assim. É claro que tem tudo, tem uma disciplina, tem uma organização, Sim. Não tem vira bagunça, né? regras, tem condições, entende? Tem aquele, pô, me ajuda para me poder te ajudar. Essa é a frase clássica minha. Pô, me ajuda para eu poder te ajudar. Se você não me ajudar, eu não consigo te ajudar. Sim. Entende? Então, é um serviço. Eu vou citar essa frase. O fruto de um trabalho de amor atinge sua plenitude na colheita, e essa sempre tem o seu tempo certo, Sim. ok? Só que é um fruto de trabalho de amor, atinge a plenitude na colheita. Só que do arar a terra, semeadura e até a colheita, é um processo, Sim. entende? Só que lembrando de tudo isso, quem que tem vida? A semente, a mensagem que nós levamos ou entendemos, ou é a terra? Excelente. É. Sim, mas tem um monte de interrogação. Sim. É muito bom a gente ter esse papo. Precisa uma, precisa do outro, né? Isso, mas quem tem a vida é a terra. Que a semente, ela só vai germinar se a Terra terra, fértil. se a terra não estiver, caiu na beira do caminho, no É, meio nos das pedras, espinhos. cresceu isso, entendeu? Sim. Então, assim, a terra, que eu falo que são os meninos e as meninas em situação de rua, eles têm vida. A semente, eu germino. Só que eu tenho que arar essa terra, eu tenho que adubar, eu tenho que fazer Água. todo Regar, né? isso, eu tenho que fazer todo esse processo, senão a semente que é implantada lá, ela não cresce, não vai transformar numa árvore que vai dar frutos, que vai Sim. vir outras pessoas e comer daquele fruto. Sim. Isso é o trabalho nosso da abordagem, Entendi. né? Então, assim, dentro dessa característica, né? Não é Sim. só também pessoas em situação de rua, tem idosos, tem crianças, É bastante. adolescentes, né? Bastante. Então, dependendo das situações, é nosso dever, é nossa obrigação, como âmbito municipal, efetuar a abordagem. Sim. Entender tudo isso. Exatamente, mas nós fazemos isso com carinho. Entendi. Nós não desrespeitamos o ser humano. Não é por força nem violência. Sim. É compreensão, afeto, carinho. Tem alguns momentos que eu sou paizão, linha dura. Tem alguns momentos que eu sou um irmão que abraça. É isso aí.
Já uma curiosidade, não sei se você vai ter essa informação, mas assim, você tem assim, qual que é a principal causa que leva as pessoas a morarem na rua, assim, sei lá, questão amorosa, financeira, tem assim alguma estatística, alguma coisa assim, que é a principal causa de que as pessoas vão morar na rua é por causa de fim de relacionamento, é por causa de. Lógico, eu sei que é um conjunto de coisas, né? Sim, sim, sim. Mas pelas histórias que você já, né, ouviu, você chegou a achar esse certo padrão, não tem muito isso. O padrão tem um padrão, sim, definido. Infância. Infância. Ah, legal, é. A gente entender que. Se eu costumo assistir, a gente falou em árvore, em fruto, semente e tal, né? É muito doido isso. Lembrando que a base de sustentação é raiz, tá? Então a raiz eu determino como se fosse a infância. Sim, E dentro daquelas raízes tem ramificações também embaixo. O profundo que é escondido, sim. não é visto, né? E a infância é um fator predominante. Porque se não, como você perguntou, relacionamento, como foi o relacionamento daquele ser humano quando era lá com seus pais na infância? Sim. Se tinha paz, né? Exatamente. A, com esposa, será que aquela criança é, foi rejeitada pela sua mãe? Como marido, será que aquele menino foi rejeitado pelo seu pai? Sim. Então, eu sempre faço esses links, porque quando entendemos do comportamento da característica, tudo me reflete infância. Sim. Né? Existe um trabalho que eu fiz, chama-se O Rebebê, é o ego imaturo, Frederick Freud. Eu fiz um trabalho desse, né? E fiz algumas temáticas também relacionadas a esse trabalho. Fala assim que chama a criança assustada, o ego imaturo. Então, percebe-se a imaturidade latente, característica de comportamento criança e infantil. Infância. Entendi. Então, esse é um fator predominante. A E infância. também tem um outro dado, viu? Estatísticas, elas existem para serem quebradas, Sim. ok? Na estatística atual, fala-se que a cada 10 pessoas, 10 pessoas que buscam a recuperação, 3 ficam limpas, ok? Num período de 2 anos, de 2 a 5 anos, uma recai. Num período de 5 a 10 anos, a outra recai. De 10 anos acima, tem 89% de continuar buscando a recuperação. Então, quer dizer, o Gemas falou que a cada 10, 3 ficam limpos. Não, então a cada 10, uma só. Entendi. É injusto, né? Estatística injusta, né? Mas Deus pode mudar isso daí, vai Muda a mudar no nome história. de Jesus. É. Mudou a minha, estamos aí. Jean, eu estava ouvindo você falar aqui, até ia te fazer essa pergunta assim, que me veio agora, não estava na minha mente, mas Deus faz essas coisas, né? Joga na mente umas perguntas Sim. assim. Pela história que você contou, e até o pessoal que está assistindo. Eu acho que o principal ponto para resgatar essas pessoas, isso eu falando espiritualmente, porque a gente tem esse trabalho espiritual, Uhum. eu acho que o ponto principal aí é entender que essas pessoas, elas não são órfãos. Sim, Então, nós vamos, digamos assim, que o trabalho terapêutico, que seria transmitir para essas pessoas que elas têm um pai, que elas, isso estou falando até espiritualmente, que é o que resolve, na verdade, né? Eu sei que dentro da prefeitura, às vezes pode ter alguma tipo de barreira, né? Porque é uma instituição, mas assim, que eu entendi, essas pessoas elas precisam entender que elas têm um pai, que elas não são órfãos, e esse trabalho vai tirar elas da rua. E o que é natural, elas precisam por aquele momento dessa transição. Seria isso? Eu falei besteira aqui. não, 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 isso não foi bem coerente. Também isso para mim é o ponto primordial, exatamente. Elas entenderem. Quando eu citei aquele sozinho nunca mais, é que é correlacionado Sim, a esse seu questionamento, né? É entender que o sozinho nunca mais é porque eu tenho um pai. sim, O sozinho nunca mais é porque eu tenho um irmão. Um sozinho nunca mais é entender que eu tenho
um conselheiro, Sim, né? Então essa questão sim se engloba, realmente é isso. Esse é o sozinho nunca mais. Eu não estou mais só. sim, Órfão, estou só. Não estou mais só. E dentro desses fatores, eu tenho que ter a criatividade para que eles identifiquem a presença de um Deus amoroso da forma como eles compreendem sim, nessas pequenas coisas, no trabalho, numa moradia, no tomar banho. sim, Gente, uma das coisas que eu agradeço sempre, 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 sempre. Quando eu deito a cabeça no meu travesseiro, eu falo assim: hoje eu não vou dar mais rolê à noite para adquirir o uso. Eu dou valor a um travesseiro. E aquele travesseiro é a presença de Deus sobre a minha vida. sim, Então é trazer essas pequenas fagulhas que elas possam se transformar em gratidão sim, para eles. Entende? sim. Eles verem a mão de Deus através do trabalho. Exatamente. Eu tenho que ter essa transição. Eu tenho que ter esse parte argumentativa nesses pequenos sentidos que ali existe a presença. Sim. Entende? Deus não esqueceu deles, né? Exatamente. Exatamente. Porque senão eles continuam órfãos. Sim, Um dia eu continuei na orfandade e eu voltei ao uso. Entende? sim, Depois que eu entendi que sozinho eu nunca mais, aí sim, aí começou a funcionar algo para mim. sim. E que nem você falou, porque a droga, a bebida, é uma consequência desse vazio existencial, né? Exato. Que no caso nessas pessoas foi nas drogas, no caso de outras pessoas é depressão. Nem eu não tive problema com drogas, com bebida, mas eu tive problema com depressão, com essas coisas todas, Uhum. que também era consequência desse vazio depois que eu encontrei Jesus e, né, persevero, tento perseverar até hoje, Sim, né? sim. Tem dias que quer se levantar coisa, você já vai lá, batalha com aquilo. Mas eu entendi que eu tenho um pai, que eu tenho um sentido de estar aqui, né? Eu acho que esse sentido, quando chega para as pessoas, tudo muda. Tudo muda. É interessante essa verbalização, que eu trago algo para mim no meu cotidiano, que através de prece, meditação, eu faço o meu melhor para aumentar o meu contato consciente com Deus, da forma como eu compreendo. Sim, Né? E sempre rogando o conhecimento da vontade dele em relação a mim e o poder de realizar essa vontade, sabe? Mas através dessa situação, eu lembro também que a entrega, eu tenho que entregar minha vida todos os dias aos cuidados dele, sabe? Sabe, eu não posso ser o Titanic, sim, eu não posso ser o condutor do meu barco. Quantas e quantas vezes eu falava pro nosso grandioso mestre Yeshua, não, deixa eu dirigir o barco um pouquinho, ele com toda a educação e delicadeza, pode ir. Mas olha, não vai dar certo. sim, O papai, ô Senhor, não dá certo sim, deixa eu tentar, sabe? Então tem que ter essa consciência que o estar sozinho, eu não consigo admitir a minha impotência. sim, Impotência é algo que eu não posso mudar. sim, Então eu prefiro, sabe, quando eu falo que essa correlação que eu acabei de dizer é como se o Jean estivesse brigando com o próprio Jean, entende? sim, Mike Tyson Holyfield. E o senhor tá ali, ó, vou jogar a toalha. Não, vou jogar a toalha. Não, um dia eu falei, não, senhor, pode jogar que eu não dou mais conta. sim, Entendeu? Parei de lutar. sim, Parei de gastar uma energia desnecessária de estar sozinho, de sim, entender que tem alguém junto, sim, né? Ter esse algo, estar pronto, prontificar inteiramente que Deus pode remover e prontificar inteiramente que Deus pode agir, estar pronto para essa nova jornada, porque o novo traz o medo. sim, Traz medo de segurança. Algo que eu não sei o que vai acontecer. Então é muito mais simples eu abraçar aquilo que eu já conhecia, que eu tenho como experiência, do que abraçar algo novo.
É isso que acontece com eles. O medo do algo novo. Então ali nada mais é uma insegurança e medo. Sim. Porque eles só foram, na cabeça deles, maltratados. Ah, mais um que vai tentar, Mais mais um. um que vai fazer, mais um que vai. Então eles já nem acreditam mais, né? Eles estão Uhum. entregues às. Aí eu tiro naquela consistência. Olha, eu vou citar isso, foi um grande ensinamento para mim, mas eu vou citar. Eu acredito que alguns já devem ter ouvido essa história, né? Um dos filósofos aí do Brasil. Ele fala sobre a questão da Alice no País das Maravilhas. Então, quando ela entra dentro daquela toca, é o mundo, é o mundo da pessoa que está no seu uso compulsivo obsessivo. Aquele é o mundo real. Não é esse mundo real aqui do lado de fora, quando entra dentro da toca. Eu acho que até uma defesa, né, do próprio cérebro, assim, de não querer encarar a realidade, que é muito difícil, né? Então eu Exatamente. vou criar a minha realidade que eu vou Exatamente, tentar que driblar. nos confortável. É, Então é uma zona de conforto. E naquele momento que a Alice ela entra, ela começa a seguir um caminho, ok? E sim, aparece o gato, né? Às vezes parece o rabo do gato, às vezes parece o corpo do gato, e o gato sempre está trocando ideia no meio do caminho, ok? Só que aí é o fator predominante. Só que chega num certo momento da parada, tem uma árvore gigantesca, com vários caminhos. E a Alice ela fica totalmente perdida, mas por onde que eu vou, o que que eu vou fazer? E o gato aparece. E faz o seguinte questionamento: olha, isso, o que está acontecendo? Ela fala: não, não sei, eu estou perdido, eu não sei para onde eu vou, quantos caminhos. Até agora tinha um caminho, agora apareceu vários, eu não sei para onde eu vou, eu estou desesperado, eu estou com medo, eu estou insegura. O que eu vou fazer? Aí ele fala uma questão que é muito forte. Alice, se você não sabe para onde você vai, então qualquer caminho serve. é, Então, o trabalho não é mais o qualquer caminho. O trabalho vai por esse caminho. é o caminho. Exatamente. Vai por esse caminho. Só que os outros caminhos traz uma tensão também. Aí fica naquilo, "Ô, filho, vai por esse caminho, sabe? O bom samaritano, entende? Sim, Vamos lá, vou pagar o dono da hospedaria. sim, Aí esse é o processo. Pode cuidar, não, cuida das feridas. E quando eu retornar, se ele gastou mais, eu sim, vou concluir o pagamento. Mas está aqui para inicial, entende? sim. Esse é o caminho. O próximo, né? Exatamente. Sabe? Por isso que eu falei aquele termo. Existe situação que a gente pega no colo para, sabe? Então eu preciso trazer essa realidade. Eles são a Alice no País das Maravilhas. Eu, às vezes, eu faço a posição do gato, que a árvore da vida me traz a condição de falar, vai para esse caminho. Eu sei que eu estou falando não só porque Jesus, mas eu vivi isso, né? Eu sei. Entendeu? É, ah, que bom, que legal, cara. E fica nessa. Tem hora que é briga de cachorro grande, viu? Sim, sim, Porque tá lá toda hora de redor, sim, rugindo, querendo devorar. E existem momentos que eu entendo a situação, eu sou que nem aquela ovelha, destinada, calado para o matador. Eu entendo a situação. Sou ser humano também, sim, entende? Tem sentimento, tem maneira de pensar, eu me frustro, eu tenho medo. Existe um monte de situação também. Mas eu peço para Deus, Deus, por favor, me dê condição. Me ensina o caminho. Que eu possa ter a sabedoria. sim. Para eles entenderem que por esse caminho aqui é o positivo. Vai fazer uma mudança que eles jamais imaginam. Mas eles têm medo de dar o primeiro passo. Se frustrar de novo, né? Exatamente. Porque fica. Esse é o medo do futuro. Criar expectativa irreal. Sim. Ai, se não acontecer, eu volto. Não é assim. Então, por isso que eu entro no termo. Só por hoje. Sim. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Só por hoje. O maná caía no céu só para aquele dia, né? Exatamente. Se guardasse, ele Sim, apodrecia. Entende? É o lance. Vinho novo tem que ser em odres novos. Se eu colocar um vinho novo num odre velho, o que vai acontecer? quebra. É a mesma coisa. Então eu tenho que ter essa articulação. Olha,
esse é o caminho, esse é o novo caminho, mas eu preciso dessa ordem, eu preciso ter esse interior novo, para que na Sim, hora que você acessar esse caminho, aquilo que é velho não estrague. sim, Porque eu entendo o que é mais fácil quando se rasga. Quando eu ponho teço ou remendo o tecido novo num pano velho, qual que é o mais fácil de se rasgar? O velho ou o novo? É o velho, sim. entende? Então eu trabalho nessa condição passado, presente e futuro, dentro da característica que sempre ele esteve lá presente, só que eu enxergava ele de maneiras diferentes. Sim. Entende? Então eu falo que um dia eu fui um agnóstico. Acreditei, não acreditei e voltei a acreditar. Entende? Só que esse meu voltar a acreditar hoje é de uma maneira diferente daquela minha primeira sensação do acreditar. Sim. Entende? Então, eu sou um agnóstico e eu tenho que trabalhar essa função. Sempre passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro. Eu tenho que. O que, que importa mais no passado? Um exemplo, para mim concluir a minha fala. É, no museu são coisas antigas, né? São Sim. valiosas, né? Mas o nosso passado não. Então, existem situações na vida desses meninos, dessas meninas, que eles são igual ao museu. Tem coisas que ainda no passado são importantes, valiosas, que eles não querem abrir mão. E eu tenho que trazer todo aquele aspecto que, se você estiver condicionado no teu passado, o teu presente é totalmente morto, estagnado, paralisado. E eu não tenho perspectiva real do futuro. Uma renovação da mente mesmo, né? Romanos 12. Romanos 12. Que benção, Jean. Bate-papo muito bom. Tempo voa, né? Na presença do Senhor aí. Eu creio que você tem muito mais histórias para contar, mas eu acho que deu para as pessoas que vão assistir aí entender sobre a tua vida, sobre o seu trabalho, as pessoas aqui da cidade também, que tem um trabalho árduo aí, que precisa de muito amor para fazer. Uma dica que eu deixo para todos que vocês não julguem essas pessoas. Cada um tem sua história, cada um, né, teve suas questões. Eu sei que às vezes, muitas vezes, durante o nosso dia, a gente acaba, às vezes, julgando, taxando as pessoas, mas não faça isso, porque Deus conhece o coração de cada um, né? Amém. E eu queria pedir para você, Jean, assim, para finalizar, deixar um recado aí para o pessoal da cidade, ou quem for assistir, é, se puder ajudar, o que você sentir do Senhor, assim, para deixar esse recado final aí para as pessoas que vão assistir, que ouviram toda essa mensagem. É muito interessante. Eu vou deixar assim, ó, esse recado, né? Eu poderia fazer aqui uma, uma comoção relacionada, porque de repente assistência social parece que nós somos pedintes, né? Até eu quis fazer. Num bom sentido, É, tá? porque tá sempre precisando, Isso, porque a né? gente sempre precisa, nós sempre estamos precisando, né? Em todas as esferas, tanto a higiene pessoal, quanto roupas, né? Enfim, nós precisamos demais, porque hoje temos essa população que necessita dessa ajuda. Fazemos a nossa parte, mas com um apoio, né, do pessoal, com certeza pode fazer a Sim. diferença para outro ser humano. Mas o que eu queria deixar de fato aqui para vocês é o seguinte: que vocês possam ter um olhar diferenciado, não é questão de esmolar ou dar esmola, isso não muda uma realidade do ser humano, tá? Mas assim, tenha um olhar diferenciado. Lembre-se que o nosso crescimento, independente se é situação de rua ou não, porque de repente tem aquele homem, aquela mulher que está no tapete persa agora neste momento precisando da tua ajuda. Ou também tem aquela mãe, aquele pai, aquele filho que realmente precisa de um simples botijão de gás para cozinhar uma comida. Sim. E
E a mensagem que eu deixo é a seguinte forma: uma, his- uma, uma história do professor Clóvis que me tocou. Ele, ele foi fazer a compra no supermercado lá em São Paulo, próximo da casa dele, e tinha o pessoal em vulnerabilidade, situação de rua na porta do mercado. Ele chegando próximo do mercado, esse pessoal que estava lá, que era uma família, falou assim: o senhor não pode nos ajudar? O senhor não pode comprar alguma coisa para nós comermos? E ele olhou, né, sem falar nada. E o pessoal falou assim: olha, eu acredito que o senhor deve estar pensando que a gente quer algum alimento para a gente trocar em droga. Nós não queremos. Ele falou assim: olha, mas eu não falei nada, não tinha nem verbalizado. Mas o senhor deve ter pensado isso. Olha como que é o feeling de Deus, né? Aí falou assim: o pai que estava com essa família ali em vulnerabilidade, situação de rua. Olha, faz o seguinte: se o senhor comprar, o senhor pode vir aqui sentar com a gente e comer na mesma refeição. E aquilo tocou ele, né? Poxa. Aí ele entrou dentro do supermercado, tinha criança junto também, né? Nessa família. Aí ele foi lá e comprou pão, mussarela, presunto, e foi lá, comprou Doritos, Cheetos né, das crianças, bola de goma, e vi e comprou. Aí, voltando com essa compra, ele perguntou para aquela família: mas eu ainda estou convidado a fazer a refeição com vocês? Aí ele falou: opa! E sentou e começou a comer. Aí ele falou: nossa, era um negócio assim tremendo. E realmente eles estavam com fome. E chegou uma certa hora que ele falou assim: não falei para o senhor que a gente estava com fome? E ele viu que foi acabando, ele falou assim: não, vou lá pegar. Eu peguei mais meio quilo de mussarela, meio quilo de presunto, peguei outro pão puma, né? Pão de forma, e fomos lá e comemos. Aí só que ele deixou uma coisa muito assim que me chocou também. Além do fato de ter participado da alimentação, ele sentou junto com eles no chão para participar da alimentação, Sim. ok? Mas uma coisa que me chamou a atenção foi quando ele disse assim, ó, depois disso, como que eu explico para um amigo meu que falou que eu deveria pegar a primeira classe, o avião, que vai para Dubai, porque aquela primeira classe tinha um chuveiro, uma ducha que poderia tomar banho. Sim. E aquilo ali, sabe, mexeu demais comigo. Aí ele disse: quem dera nós tivesse essa pílula de felicidade todos os dias, porque ali há a existência de um Deus. É isso aí. Então, eu poderia fazer outros apelos, mas isso eu acredito que é importante. Sim. Mudar o olhar, né? É o principal. É importante. Que o resto vem como uma consequência, né? Um coração Exatamente. inclinado vai ajudar, vai ter a roupa, vai ter, né? Mas se não mudar esse olhar, não vai conseguir. Exatamente. Eles precisam de ajuda sim. Mas se você tiver a oportunidade, abrace. Sim. Mas não Senta, se senta com eles ali. Exatamente, não fique impactado com o cheiro, não. Porque apenas um banho resolve. Mas abrace. Para que você não precise chegar no mesmo cheiro que eles estão no dia de hoje. Sim. Ninguém sabe, né? O dia de amanhã, né? Exatamente. Legal? Show de bola, Jean. Muito obrigado. Deus abençoe tua vida. Eu E o que que agradeço. precisar da gente na questão aí espiritual, né? O que a gente puder ajudar, né? Às vezes se tiver algum evento, alguma coisa, a gente está à disposição aí para ajudar espiritualmente aí e naturalmente também fazer as campanhas que puder. Dentro da nossa Uhum. alçada aí, a gente está aqui para ajudar, tá bom? Sim, sim, eu agradeço. Eu agradeço muito pelo convite. Agradeço vocês que aí estão, né? E espero ter tirado algumas dúvidas relacionadas ao pessoal em vulnerabilidade social, né? Situação de rua, né? E a gente conversou vários assuntos aqui, mas eu acredito que se aquilo que serviu é que nem o coador do pó de café.
guarde. Agora que não serviu também aquilo que eu falei, pode ser descartado, mas pode ter certeza que no futuro bem próximo, algo do que for falado neste momento vai ser utilizado ao seu favor. Sim. Essa Tá? semente vai dar fruto. Então, eu agradeço, obrigado por vocês estarem assistindo, obrigado, tá? Eu fico extremamente grato, né, por este momento e ter compartilhado um pouquinho aí que eu acredito que através daquele prato de comida me trouxe a salvação e hoje vem me Amém. trazendo a salvação dessa forma, Sendo tá? instrumento aí. Deus abençoe. Amém.